seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero falar sobre um assunto que eu amo, que é como você pode tornar a sua casa mais feliz. Eu amo falar desse assunto, eu acho maravilhoso, porque para mim a minha casa é o meu refúgio e eu quero que para minha família também seja. Quem mora aqui tem que se sentir extremamente bem, tem que sentir que da porta para dentro traz paz, traz leveza. Esse é o meu objetivo, que a paz traga paz, que a casa traga paz, que a casa traga leveza, traga amor, traga acolhimento. Eu acho que isso é muito importante. Então eu quero conversar com vocês algumas mudanças que eu fiz na minha casa, que eu entendo que tornaram ela mais feliz. Que eu falo sempre pro meu marido isso, né? Eu perguntava pra ele antes se sentia bem em casa. E a resposta dele sempre era: eu fico doido pra chegar em casa do trabalho. É o que eu mais quero, é estar aqui em casa com você. E eu acho isso maravilhoso, porque é uma coisa que eu sempre sonhei. E eu acredito que essas mudanças ajudaram a tornar a casa um lugar, o nosso ninho. Quentinho, nosso ninho acolhedor, sabe? Aquela coisa assim, bem confortável. E eu acho maravilhoso. Então vamos começar. A primeira coisa que eu entendi é que o seu ambiente, ele dita quem você é. Isso é muito verdade. Muito verdade, muito verdade, muito verdade. É só você entrar num lugar que tá tudo bagunçado, aquela zona, aquele caos, automaticamente os seus sentimentos mudam. A sua emoção muda. Então, o seu ambiente, ele muda completamente quem você é. Dependendo do lugar que você está, altera os seus pensamentos e automaticamente as suas emoções. E se algo altera os seus pensamentos e as suas emoções, a gente tem que estar muito, muito, muito esperto. Por quê? Porque a partir do nosso pensamento, que cria as emoções, a partir das nossas emoções, cria a nossa realidade. Então, o ambiente faz completamente parte disso. Então, pensando por esse lado, o seu ambiente, ele muda a sua realidade. Ele muda o seu futuro. Ele muda o que você vai criar, o que você vai manifestar. Então, eu acho extremamente importante a gente entender isso. Eu tenho uma mentora e eu tava numa época que eu não tava conseguindo manter a minha casa em ordem da forma que eu queria e estava me afetando aquilo, de não conseguir e gastar muito tempo na casa e, enfim, e tava me deixando extremamente bagunçada. Eu não conseguia colocar ordem no que era mais importante, no que tinha mais prioridade da minha vida. E ela me disse uma coisa assim que me marcou para sempre, que foi eu trabalho em casa, né? Então, eu trabalho em casa aqui no YouTube, tem os produtos aqui, se vocês quiserem adquirir também tem na descrição o cronograma da casa. Depois eu explico melhor durante o vídeo também sobre isso. Mas ela me disse uma coisa que me marcou extremamente. Ela disse: Lara, você que trabalha em casa, se você quer ter, aumentar seu faturamento, você tem que olhar a organização da sua casa como se fosse uma tarefa do seu trabalho. É obrigatório, é assim, indispensável, não tem outra opção, é obrigatório. E aquilo me tocou profundamente, porque, no caso, eu estava falando com ela sobre o meu trabalho, né? Mas isso influencia em todas as áreas, nos relacionamentos, né? Com quem você tá na sua casa, no seu nível de emoção na sua casa, que emoção você está sentindo, que frequência você está vibrando. Então isso me deixou assim, muito impactada, né? Porque se é capaz de mudar até meu faturamento, imagina outras coisas. Então, e ela estava extremamente certa. Então, para mim, a organização da casa, ela é uma prioridade, ela entra como se fosse parte do meu trabalho, mas também é importante a gente ter estratégia nessa hora, né? Porque é uma coisa que você faz e que não tem fim. Então você faz uma vez, amanhã você tem que fazer tudo de novo, depois de amanhã tudo de novo, e tudo de novo, e tudo de novo. Não tem fim. Não tem fim. É uma tarefa de ocupação. Não tem fim. Então, eu estabeleci na minha casa 2 horas por dia é o máximo. Não passa disso. Porque se a gente fica 16 horas acordado e passa 4 horas
limpando a casa, como eu sei que a maioria das pessoas facilmente passa 4 horas limpando a casa, ainda mais quem trabalha em casa, né? Passa 4 horas, não só limpando, mas fazendo tarefa, cozinhando, lavando roupa, enfim, facilmente 4 horas. 4 horas de 16 dá 25%. Então você passou 25% da sua vida fazendo tarefa de casa. É importante? É extremamente importante. Mas eu acho que tem que ter um limite pra gente conseguir viver outras coisas também, né? Então o meu limite são 2 horas. 2 horas é o limite. Eu não fico lambendo a casa, pelo amor de Deus, eu tenho agonia disso, de ficar lambendo a casa. A casa tem que ser funcional, tem que fazer sentido, tem que estar, sim, num ambiente que você se sente bem, mas não ficar extremamente bitolada e estressada com isso, né? Então, faz parte, sim, pra mim é obrigatório, faz total sentido estar num ambiente que você se sente bem, porque o seu ambiente, ele molda quem você é, ele molda o seu futuro, ele molda seus pensamentos, suas emoções, que consequentemente vão criar sua realidade. Mas também acho que a gente tem que entender aonde está a nossa energia, né? Então, aonde é saudável. Acho que tudo tem que ter equilíbrio. Aonde é saudável, até onde eu tenho que ir, aonde eu tenho que parar, né? Então, 2 horas por dia é o tempo que eu consigo deixar a casa em ordem. E eu também ensino para vocês que é totalmente possível fazer isso com o cronograma da casa, que eu deixo aqui embaixo, que é o cronograma que... O meu próprio cronograma, na verdade, eu ensino vocês nesse curso como criar o de vocês. E também tem um PDF que vocês podem baixar para conseguir baixar e imprimir para conseguir criar o seu próprio cronograma. Então, esse PDF ele é autoexplicativo, você vai montando o seu cronograma. Então, é um ensinamento para você montar o seu próprio cronograma. Cada casa é uma casa, então ele é específico para cada casa. Para você conseguir criar o seu de acordo com a sua rotina, de acordo com seus hábitos, com seus cômodos. Então, para mim é assim, perfeito. Eu criei o meu e eu ensino vocês como é que vocês podem criar o de vocês também. A próxima coisa que eu vou falar pra vocês, pra mim é assim, muito interessante isso. Mas eu acho que a mulher tem um poder imenso no tom da casa. Eu acho que a mulher, ela coloca o tom na casa, o humor da casa, a emoção da casa. Então, eu acho que muito mais do que o homem, a mulher, ela tem o poder de conseguir transformar a emoção de todo mundo que tá ali dentro. Tanto para coisas boas, emoções boas, quanto para emoções ruins. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, porque se a gente quer ser feliz na nossa casa, se a gente quer que as outras pessoas estejam felizes, eu acredito muito que a mulher ela tem esse poder dado por Deus pra gente, que é conseguir transformar a emoção de quem tá em volta. Conseguir transformar, dar o tom daquilo, sabe? Então, se eu acordo de manhã, meu marido acordou com preguiça, não quer sair da cama, e eu acordo, já coloco uma música que a gente gosta, já começo a cantar, eu já sei que vai mudar completamente o nível de energia dele. Se eu acordo ele, abraçando ele, dando um beijo nele, já muda completamente o nível de emoção que ele tá. Então eu acho que a mulher ela tem esse poder de forma muito delicada, às vezes muito sutil, de conseguir moldar a emoção. Mas também se a mulher tá sempre emburrada, de saco cheio, reclamando da casa, que não dá conta de fazer, que ninguém ajuda, né? Então ela também vai gerar essa emoção em todo mundo. Então é uma coisa que a gente tem que estar muito alerta mesmo, de como tá a nossa emoção, porque as pessoas que estão em volta também vão sentir a mesma coisa. E aí vocês podem me dizer assim, ah, Lara, mas o meu marido, ele tá sempre de mau humor, não tem nada que eu faça ele já chega de mau humor do trabalho, tá o tempo todo de cara fechada. Eu acho que assim, a nossa mudança começa pela gente. E a gente só tem um holofote. Um holofote. A gente só consegue mirar em uma direção. Ou a gente vai mirar nas coisas boas, ou a gente vai mirar nas coisas ruins. Então, colocar o seu holofote nas coisas boas, no que você pode mudar, no que faz
no que faz, no que é palpável para você conseguir mudar, no que é possível que você consiga mudar. Então, o que você consegue mudar? As suas ações. Você consegue mudar as suas emoções, você consegue mudar os seus pensamentos. Então, eu mudo quem eu sou. E, querendo ou não, automaticamente a gente começa a influenciar as pessoas em volta. Então, mude quem você é primeiro. Saia da energia de reclamação. Se eu. Vocês já fizeram. Depois eu vou conversar com vocês também, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Sobre o livro Tem o Segredo, que é o mais conhecido, que tem até um filme, que fala sobre lei da atração, gratidão, tudo isso. E tem o livro A Magia, que são os exercícios da gratidão. Tem um dia no livro da A Magia, que é a magia da gratidão, que é específico para relacionamentos. E eu acho que isso entra muito nesse tema que a gente está conversando agora. Porque a casa, ela tá inteiramente ligada aos relacionamentos de quem mora com você. Então, tem um exercício lá que a Rhonda Byrne, que é a escritora do livro, ela fala assim: para você ter um relacionamento com alguém, para cada uma coisa ruim que você vê naquela pessoa, tem que existir outras 10 boas. Então, para cada uma coisa ruim, tem que existir outras 10 boas. Então, eu comecei a perceber que, por mais que eu reclame de uma coisa do meu marido, por exemplo, existe mais 1 milhão de coisas boas. E por que eu não me foco nas coisas boas? Eu me foco nas coisas ruins. E a partir do momento que você começa a se focar nessas coisas boas, as ruins começam a perder ali a força. É incrível. Quanto mais grata você é pelas coisas boas, quanto mais você coloca o seu holofote nas coisas boas, as ruins começam a perder a força, começam até a desaparecer. Você consegue mudar completamente a forma que você se sente em relação a outra pessoa. E posso dizer mais, você consegue até, às vezes, até mudar as ações da outra pessoa. Mas isso tudo partindo de você e não do outro. É incrível, é maravilhoso. Mas eu acho que a mulher, ela tem essa força poderosa, uma bênção de Deus, que é conseguir ditar o tom da casa. Muito facilmente. Muito facilmente. Eu acho que a mulher consegue ditar completamente o humor da casa, a emoção daquela casa. Então eu acho que a gente tem que estar muito alerta sempre do que a gente sente, do que a gente pensa, do que a gente fala, de como a gente age, porque a gente quer ser feliz e quer que as pessoas que moram com a gente também sejam felizes. Não tem ninguém um contra o outro. Então eu acho que a gente tem que pensar sobre isso também. A próxima coisa que eu quero falar com vocês pra conseguir ter uma casa mais feliz, que também é uma coisa que eu luto contra ainda, mas que assim, não é fácil, mas é extremamente importante. É você sair do modo furacão. O que é o modo furacão? É sair fazendo tudo que você vê pela frente. Tudo que você vê pela frente. Tudo que tá sujo, tudo que tem que fazer. Aí quem trabalha em casa ainda mistura trabalho com tarefa da casa. Vira aquela, né, que chega no fim do dia, você fala assim, meu Deus, eu não fiz nada e eu tô exausta. Tô exausta, não quero dormir, tô exausta e eu não fiz nada hoje. Por que isso acontece? Isso é o famoso modo furacão. Sair fazendo tudo sem propósito, sem estratégia, sem entender o que é prioridade. A gente tá aqui equilibrando os pratinhos. Então você tem seu pratinho da sua família, do seu marido, dos seus filhos, você tem o pratinho do trabalho, você tem o pratinho de, às vezes, parentes que você tem que cuidar, que você precisa ajudar, que sejam seus pais, que sejam irmãos, enfim, você tem outro pratinho ali que você precisa ajudar seus parentes, você tem outro pratinho que é a sua saúde, e você tenta equilibrar todos. Vou dizer pra vocês, é impossível equilibrar todos os pratinhos. Você vai ter que escolher quais pratinhos você vai ter que jogar de vez em quando no chão. De vez em quando você vai ter que jogar um pratinho ou outro no chão, sim. De vez em quando você vai ter que estar sempre nessa escolha do que é prioridade no momento. E tá tudo bem.
sempre entender. Mas com estratégia, você consegue saber o que é a sua prioridade no dia. Então, todo dia, antes de dormir, eu faço um encerramento do meu dia. O que constitui meu encerramento? Primeiro entra a parte das minhas finanças. Então, eu acredito que quanto mais em contato você está com as suas finanças, mais elas crescem. Você tem que se familiarizar com o dinheiro. Não ficar tendo medo do dinheiro. O medo do dinheiro só vai te afastar dele. Então, todo dia eu faço o meu. Eu anoto as coisas do meu extrato, o que saiu, o que entrou. Como a gente é autônomo, meu marido também. Meu marido é veterinário e entra dinheiro todo dia na nossa conta. Então eu faço todas essas contas, o que entrou, o que saiu, todos os dias eu anoto tudo. Todos os dias eu faço uma revisão dos meus hábitos. Se eu fiz o que eu me comprometi naquele mês. Então, exercício físico, quanto a dieta, meditação, se eu tô fazendo a minha meditação. Então, é um tracking, né, de saber o que você tá fazendo. E o que faz parte do meu bloco de encerramento também é fazer um planejamento do próximo dia. Quais são meus compromissos, o que é importante naquele dia, o que eu vou limpar na minha casa, porque também não é assim, eu vou limpar a casa amanhã, não. O que eu vou limpar, quanto tempo eu vou gastar. Então, tudo isso eu monto no meu cronograma, até a lavagem da minha roupa tem um cronograma, que eu também ensino vocês a fazerem lá no curso. Tudo isso tem que estar linkado ao meu encerramento. Porque sem isso, você vai acordar no modo furacão, vai sair fazendo tudo e não vai fazer nada direito. Quando chegar à noite, você percebe que você tá cansada e não fez nada do que você queria. A próxima coisa que eu quero falar pra vocês sobre ter uma casa mais feliz é sobre entender que a casa é um lugar sagrado. A casa, ela não deve receber todo mundo, ela não deve ser um espaço onde todo mundo pode falar o que quiser. A sua casa tem que ter leis que são assim inegociáveis. Uma lei aqui em casa é o seguinte: à noite não é momento de discussão, não é momento de definir coisas importantes. Aqui em casa é assim: à noite não é momento de definir coisas importantes, não é momento de discussão. A hora da noite é pra gente já ir se preparando pra dormir e não é momento de discutir nada, de ter tomado decisão importante, nada. Então a sua casa tem que entender, você tem que entender que a sua casa tem que ter essa proteção e criar certas leis para sua casa também. Então, não ficar recebendo pessoas que não fazem sentido com a sua vida. Não ficar aceitando que pessoas venham na sua casa e falem coisas, porque aqui é o seu lugar sagrado. Estão me ligando, peraí. Aqui é o seu lugar sagrado, então não tem que ter opinião, né, de ninguém, fala de ninguém. Então, tomar muito cuidado com isso também, de quem entra na sua casa, de quem fala na sua casa, que é um lugar de proteção, é sagrado, e um momento que você rompe isso, é muito difícil você voltar pro eixo de novo. E a última coisa que eu quero falar com vocês, que é uma coisa que eu amo, que são os pequenos rituais da felicidade. O que esses pequenos rituais da felicidade? São coisas que ficam na memória, são coisas que é uma delícia de fazer, são coisas que, assim, é o que dá tom pra vida, que dá ânimo pra vida. E eu acho importante também ter dias fixos para certos rituais, sabe? Então, claro que você pode ter rituais seus. Então, todo dia tomar aquele banho maravilhoso em tal horário, né? Que você vai se cuidar. Mas também rituais com outras pessoas. Então, rituais com seu marido, rituais com seus filhos, rituais com a família toda. Criar um dia, aqui a gente tem o dia do hambúrguer, que é o dia que meu marido faz hambúrguer pra gente. E é criar uma certa, não digo infantilidade, mas uma certa magia para aquilo. Criar um momento gostoso, um clima gostoso, sabe? Uma coisa boa, assim, sabe? Não deixar ser só um dia, um momento comum,
como os outros. Eu acho que a gente tem que romantizar algumas coisas na vida. E romantizar essas coisas simples. Então, criar rituais é uma forma de você romantizar coisas simples. Então, vai ter o dia do namoro. Então, é uma vez por mês, só eu e meu marido, a gente vai sair para jantar, ou a gente vai pedir um delivery em casa. Então, criar esses momentos de rituais que ficam na memória das crianças, fica na memória de todo mundo e é uma coisa super gostosa de fazer que eu acho que dá muito ânimo pra vida, assim. A gente tem que parar de viver no automático, começar a romantizar, criar história para as coisas, criar narrativa. Eu acho isso maravilhoso. Então eu espero que eu tenha ajudado você a tornar a sua casa um pouquinho mais feliz, que você consiga aplicar o que eu disse aqui. Caso vocês queiram acessar o cronograma, eu vou deixar aqui embaixo também para vocês montarem o de vocês. Muito obrigada, um beijinho e até logo.